A paz do Senhor a todos. Estamos aqui em substituição à reunião de sábado, trazendo mais uma ministração. A ministração de domingo vai ficar a cargo do presbítero João Batista. Ele já se comprometeu em ministrar a palavra e vai ser uma honra ouvir. Por agora, estamos com a Bíblia aberta no capítulo número 6 da carta aos Efésios. No versículo número 10 é que faremos a leitura. Acompanhe comigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Um momento de oração e a gente volta para a ministração da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, abrimos agora o nosso coração diante do teu altar, certos de que o teu Espírito nos ajudará na ministração desta palavra. O Senhor tem dado tais promessas e eu acredito que em cada uma das ministrações este milagre tem se repetido. Que mais uma vez, ó Deus, o trabalhar do teu Espírito faça com que toda a tua vontade aconteça neste instante e que tanto quem ministra quanto quem é ministrado sejam alcançados por esta ajuda, pelo sobrenatural do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. É isso que pedimos agora e acreditamos que temos a resposta, então agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O tema é importante. Aprenda a identificar o verdadeiro inimigo. Quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, ele tem um objetivo, ele tem um alvo específico. Se você começa a estudar essa carta, você entende que existe um segredo revelado, um segredo que o verdadeiro cristão recebe a revelação desse segredo, e ele, como apóstolo dos gentios, vai mostrar esse segredo. Em resumo, eu diria que o objetivo principal é fazer com que aqueles cristãos percebam que é um plano de Deus, que o Evangelho nos alcance, nós que não somos judeus. A princípio, o Deus da Bíblia Sagrada, o Criador dos céus e da terra, tem um povo exclusivo, só judeu, só quem nasce em Israel, só a descendência de Abraão é povo de Deus. Até que vem Jesus, e o apóstolo vai nos fazer entender que este segredo, que nem mesmo os anjos, nem mesmo os moradores do céu, exceção feita a Deus, sabiam. E agora ele diz que ele é revelado e que ele é apóstolo para pregar exatamente isso, que é o propósito de Deus através de Jesus, fazer um povo só e nos colocar também como parte integrante deste povo de Deus. Em Jesus Cristo não existe mais judeu, gentil, de fato só existe um povo, e Deus agora dos dois fez um povo só. Fazemos parte do povo de Deus e todas as promessas de Deus, incluindo as promessas da antiga aliança, nos alcança porque em Jesus Cristo inicia um tempo diferente, e não vamos entrar em maiores detalhes. Eu estou apenas fazendo um resumo do objeto principal da carta aos Efésios. Se você entender no demais, vai descobrir que algumas versões não está no demais, está finalmente, ou seja, é a conclusão da carta. Ele está entrando em um momento conclusivo, e nesta conclusão nós temos o texto que eu diria, o texto áureo de batalha espiritual. Os batalhadores espirituais, aqueles que escrevem, autoridades a respeito do assunto,
têm em comum, que esse é o texto principal para falar a respeito de batalha espiritual. Não sou contrário a esse pensamento, entendo que o material aqui é vasto, o material é cheio de detalhes a respeito deste assunto e, sem dúvida, o fundamento é correto. Efésios 6, versículo 10 em diante, e se você continuar os versículos onde parei, versículo 13 em diante vai falar da armadura de Deus. Não é sobre esses detalhes que nós vamos falar. Não pretendo explicar com riqueza de detalhes o que é que significa cada uma dessas peças. Tem muito material a respeito disso. Já falei muitas vezes a respeito disso. Então, a ideia é pensar sobre a necessidade de identificar o verdadeiro inimigo, aprender a identificar o verdadeiro inimigo. Falar de guerra ou de batalha espiritual, que é o assunto neste capítulo, neste texto que falamos, nós precisamos entender que existem muitas técnicas de guerra. Falar a respeito de técnicas de guerra consumiria um tempo demasiado se fôssemos exaurir. Mas apenas a título de exemplo, não sendo exauriente com nenhum deles, inclusive, falar sobre camuflagem, por exemplo. Camuflagem é uma técnica de guerra antiga, que se usa nos dias atuais, que apesar de antiga e usar nos dias atuais é muito eficaz, diga-se de passagem. A camuflagem é o instituto pelo qual se toma o meio, né? Se mistura com o meio. Na verdade, a camuflagem, ela não é algo que você faz igual, né? Alguém que vai, por exemplo, se camuflar no meio da mata, vai usar muito verde, vai usar as cores da mata na farda, no rosto, né? Se você vai camuflar, por exemplo, no deserto, não vai usar verde, não tem verde no deserto. Então a camuflagem, essa técnica é utilizada dependendo do ambiente, dependendo do meio. E essa técnica de guerra, utilizada pelo adversário, utilizada pelos demônios, inclusive, nos dias que nós vivemos, para também camuflar nos dias que nós estamos enfrentando. Não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas essa é uma técnica de guerra atual e é uma técnica que se utiliza, sim, no terreno das trevas. Antigamente, há algum tempo atrás, principalmente os cristãos pentecostais não tinham problema com isso, porque usava-se tanto o nome de Jesus e o poder do sangue de Jesus, que até mesmo as coisas, né, elas, de forma até exagerada, elas eram tomadas por algum demônio, né? Dava um barulho no fio lá, a pessoa, sangue de Jesus tem poder, sai em nome de Jesus, né? Já expulsava o demônio até do fio do rádio, né? Hoje as pessoas não estão tendo muita noção desta verdade que está atuante nos dias que nós estamos. Tem muita gente imaginando que a guerra não existe e não se lembra deste fato. E que fato é este? Existe um inimigo real, existe um diabo e existem demônios. Goste você da informação ou não, isso é uma verdade, isso é uma verdade absoluta. E assim como na guerra se utiliza técnicas, também esses demônios utilizam técnicas nesta guerra que se propõe contra a igreja do Senhor Jesus. O alvo principal do diabo e de todos os demônios é exatamente você que é filho de Deus, você que é cristão, você que se enquadra nesta carta. Essa carta foi escrita para cristãos, maioria não judeus, maioria gentílica, tá? E Paulo está escrevendo, dizendo isso. Eu quero contar esse mistério, quero que vocês entendam que faz parte do plano de Deus,
que vocês foram alcançados, que você agora é povo de Deus também, que você também é homem de Deus, que agora você está ligado no reino de Deus. É preciso entender que você é cristão. Esta palavra não serve para alguém que não é cristão. Se alguém ainda não é cristão, a melhor coisa que ele faz é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Se inscreva no canal. Se você for no canal onde está esse vídeo, você vai ter muitos vídeos ali, e tem alguns vídeos que vão ser mais indicados para falar a respeito da conversão, a respeito de você que ainda não é cristão. Mas de uma forma rápida aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você então será um cristão também. E aí então essas palavras começam a valer para você. Então, batalha espiritual só é da alçada de cristão verdadeiro. É preciso ser um cristão verdadeiro. Então, é necessário entender isso, tá? E o fato de que, infelizmente, o verdadeiro cristão é o alvo de demônios, é alvo do inferno, é alvo das trevas. Ele está preocupado com o avanço da igreja, ele está preocupado com o verdadeiro cristianismo, ele quer acabar com o cristianismo. E aí ele usa técnicas, e uma delas é a camuflagem, tá? Uma outra técnica, eu vou falar só de duas, poderia falar de várias aqui, mas vou falar de uma outra técnica, que é o grito de guerra. Tem gente que acha que grito de guerra, fala, será que grito de guerra é frescura? Né? Aquele negócio lá do tiro de guerra, e o que é? TG, né? Aquela coisa toda. Será que isso é só para fazer propaganda do tiro de guerra? Será que o grito de guerra no exército é uma técnica que tem algum objetivo? É claro que tem. É claro que é uma técnica de guerra. O grito de guerra, para aquele que grita, tem um sentido e tem um resultado. Se fôssemos estudar cientificamente, entrar no ramo da medicina, o que um grito é capaz de produzir, você descobriria que até mesmo a dor é minimizada pelo grito. E é por isso que o primeiro instinto quando vem uma dor é o grito. Quando você grita, libera hormônios, tá? Liberam elementos no seu sangue, tá? Capazes de minimizar a dor. Então o grito, ele tem toda uma explicação científica. Eu não sou cientista e nem médico para falar a respeito do assunto, mas se você estudar mais a fundo vai descobrir que o grito naquele que grita produz um efeito. Não é só o efeito de minimizar a dor, ele encoraja também, tá? Ele encoraja. Quando a pessoa tem um grito de guerra, quando ele grita, ele começa a acreditar de fato naquilo que ele está gritando. E se tem uma coisa que o adversário tem procurado fazer, principalmente no meio da igreja pentecostal, é diminuir o grito de guerra da igreja, diminuir a adoração, o louvor e os brados de louvor, de glória. O glória a Deus, o grande é o Senhor, santo é o Senhor, aleluias. Esse grito é algo que, sem dúvida, no mundo espiritual, libera elementos capazes de fazer bem a quem grita, porque quem grita sabe o que está gritando. Glória a Deus, aleluias. Eu não grito glória a Deus simplesmente por vício. Quando isso vira um vício, é melhor parar de gritar. Mas quando a igreja permanece em silêncio, para de dar glória a Deus. Houve uma palavra boa, uma palavra inspirada por Deus, ajudada pelo Espírito Santo, e não tem um grito na garganta, não tem um grito de guerra, isso vai fazer mal primeiro para aquele que não está gritando, tá? É por isso que as pessoas gritam no exército, gritam na guerra. E não é só isso, no futebol é a mesma coisa. Se você for usar uma linguagem de futebol, você vai descobrir que uma torcida animada às vezes leva um jogador a fazer um gol, leva um jogador a jogar com mais ânimo, e se a torcida começa a vaiar, é problema. Tá? Então não vou aprofundar mais nisso, mas o grito de guerra para quem grita tem um efeito fora do comum. E no adversário, o que provoca? No adversário provoca o medo. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada alguns exemplos, alguns momentos em que o grito provocou o pavor no exército adversário. Tá? Técnica de guerra. Ali era guerra literal, mas era o Senhor dos exércitos de Israel que dava essas técnicas para que Israel fosse vitorioso em nome do Senhor. Por exemplo,
na batalha em que Gideão, com 300 homens, venceu um exército incontável, mais de 100.000 pessoas naquele exército. Deus usou técnicas, deu técnica a Gideão para que ele fizesse uso do recurso audiovisual. Um deles era o grito, por Gideão e pelo Senhor, tá? Mas em um momento específico, existiu ali um vaso, uma tocha, né? A tocha ficava dentro do vaso no momento exato. Essa tocha era retirada de dentro do vaso num momento escuro, tá? Os vasos eram quebrados de forma sincronizada, todos ao mesmo tempo, tá? No mesmo tempo que esses vasos eram quebrados, essas tochas levantadas, quem vê de cima, quem está olhando de baixo, aliás, olha para cima, enxerga um exército avançando. É uma simulação de um exército muito grande, que estava dividido em 3 bandos diferentes, 100, 100 e 100, e estão cercados, não tem jeito. O barulho dos vasos quebrados, simulando os cascos de cavalo, porque era cavalaria naquela época, dá a impressão de um exército muito grande. Então o barulho assusta. E o grito, quando todos gritam, 300 homens gritando ao mesmo tempo, junto com o barulho dos vasos e junto com aquela chama que deixava iluminado todo o derredor daquele exército, fez com que aquele exército ficasse com medo e foi derrotado por um exército pequeno, por essa técnica. Um outro exemplo que poderíamos falar a respeito do grito de guerra é os muros de Jericó, né? Nos muros de Jericó a gente vai encontrar também esse mesmo exemplo aí, quando todo o povo grita, aquela muralha cai. Alguém usa até mesmo uma explicação científica para a queda daquela muralha. Eu não vou nem entrar em detalhe, porque eu não creio que tenha tanto a ver com a questão científica, mas a explicação científica para isso é que, à medida que 7 dias o pessoal está dando volta, aliás 6 dias, no último eles dão 7 voltas, já existia um número muito grande de pessoas penduradas naquele muro para ver o que estava acontecendo lá de fora. E quando o pessoal dá aquele grito, eles assustam e puxam a muralha para baixo. É isso que é a explicação científica para a queda do muro de Jericó. Eu acredito que foi o poder de Deus. Deus não precisa da mãozinha, mas se tem a explicação científica ou não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que foi o grito de guerra. No último dia, quando a ordem do sacerdote era gritem, todos gritam, e o povo gritou, e então a gente sabe que Jericó veio abaixo, foi derrotado, e uma das coisas que ficou gravada ali é o grito de guerra, o grito de Israel, tá? Um segundo momento, agora não falando de técnicas, eu poderia falar aqui de outras técnicas, eu ficaria o tempo todo, eu gastaria empolgado como sou com a palavra de Deus, todo o tempo que tenho para pregar e todo o tempo que você tem de paciência para me ouvir, mas eu estou falando do primeiro tópico ainda, tá? Primeiro momento. O segundo momento é planos de guerra ou estratégia. Técnica é uma coisa, plano é outra. Técnica, aliás, está dentro da estratégia ou dentro do plano, tá? O plano abarca técnicas. O plano vai trazer técnicas, mas a técnica não necessariamente envolve um plano. Alguém pode usar uma técnica sem, no entanto, ter um plano. Então precisamos entender que na guerra estamos falando de coisas materiais para você entender as coisas espirituais debaixo do tema. Aprenda a identificar o verdadeiro inimigo, tá? Então existem técnicas, mas existe também um plano. Satanás tem planos, os demônios trabalham de forma organizada, tá? Dentro do plano existe algo que é um tanto assustador. Não vou aprofundar isso, deixa eu falar um pouquinho primeiro a respeito do que Paulo inicia apresentando aos Efésios. A primeira coisa que ele faz esse povo entender, e que eu gostaria que você entendesse também, é que nossa guerra espiritual, nossa batalha espiritual é em nome do Senhor Jesus Cristo.
E nós servimos aquele que é chamado na Bíblia Sagrada de o Senhor dos Exércitos de Israel. Se tem alguém que tem plano, se tem alguém que conhece estratégias e que conhece técnicas também, este alguém é Deus. Jesus sabe muito bem tudo o que está fazendo e tudo o que vai fazer. Então, antes de finalizar a conclusão da epístola, a conclusão do assunto, primeiro ele disse: olha, tem um segredo que eu preciso partilhar com você. Deus me revelou e também é revelado a todo aquele que é um verdadeiro cristão. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você faz parte do plano de Deus. Então existe um plano. O nosso exército não é um exército desorganizado. Pregar aqui hoje a você está me ouvindo, tenha certeza absoluta, faz parte do plano de Deus. Deus não vale, Deus não erra, e este é o objeto do apóstolo, por exemplo, na carta aos Romanos. Tem muitas outras informações em outras epístolas do apóstolo, onde ele deixa claro que a certeza da nossa salvação, a nossa segurança, a nossa garantia, e aqui falando de batalha espiritual, e ele inicia a sua conclusão dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, primeiro entendemos que somos de Deus, estamos prontos para isso, fomos preparados por Deus, estamos envolvidos em um plano maior, que é o plano de Deus. Mas no segundo momento, precisamos entender que estamos enfrentando um inimigo. Existe um inimigo, o diabo existe, os demônios existem, querendo nós ou não, eles se levantam contra nós e usam dessas e de outras que eu não citei, técnicas, e agem também de uma forma planejada. Existe um plano do inferno, por exemplo, acontecendo nesse momento que vivemos agora, o momento da pandemia, o momento da Covid-19. Sem dúvida, existem demônios trabalhando em tudo isso. Sem dúvida, o diabo está trabalhando nesse ambiente de desespero. E muitas vezes, dentro do plano, dentro da estratégia do diabo e de demônios, existe um instituto, que eu vou dar um nome, se você quiser entender diferente, eu vou explicar com palavras simples o que estou querendo falar com isso. É a questão da confusão. Vou usar a palavra confusão para você entender. Como assim? Confusão no sentido de se tomar uma coisa pela outra. O apóstolo faz questão de dizer o seguinte, olha só, no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por que o apóstolo está dizendo que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue? Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque muitas vezes, nesse instituto que eu estou dizendo agora, que faz parte do plano das trevas, que faz parte de uma estratégia do inferno, é tomar um instituto pelo outro, tomar uma coisa pela outra. Ou seja, você se esquece que existe um demônio, você se esquece que existe o diabo, que existe as trevas, que existe um inimigo em comum da igreja, e começamos a tomar um instituto pelo outro. O apóstolo está dizendo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não temos que brigar politicamente falando. A gente começa a desferir golpes com a língua, principalmente, contra o governo, contra o presidente, enfim, vamos falando de coisas aí de maneira a desviar o foco. Então, com esse instituto da confusão, no sentido de misturar as coisas, existem vários perigos aqui. E um desses perigos é que a gente erre o alvo e, ao invés de desferir golpes contra
o verdadeiro inimigo, o inimigo em comum, a gente começa a ferir pessoas, a gente começa a ferir amigos, a gente começa a ferir seres humanos, carne e sangue, e o apóstolo está falando sobre isso. Só que no Instituto da Confusão, no sentido de mistura, de confundir uma coisa pela outra, tomar uma coisa pela outra, a questão da fungibilidade aí, no sentido negativo da fungibilidade, não positivo, é quando acontece algo pior do que isto. E eu vou dizer o que é. Não é quando começamos a guerrear contra a carne e o sangue. Pior do que isto é quando nós começamos a enxergar inimigos nos próprios irmãos. É quando a confusão gera essa falsa interpretação de que o nosso inimigo, além de ser a carne e o sangue, ele é o nosso irmão. Aí então é quando os calvinistas começam a brigar contra os arminianos, os pentecostais contra os não pentecostais ou neopentecostais. Às vezes, para piorar a situação, encontra-se inimigos dentro da própria igreja. Na verdade, o meu inimigo é o pastor. Na verdade, o meu inimigo é o presbítero, é o irmão fulano. A gente não percebe o plano das trevas, a gente não percebe a estratégia e a técnica de guerra das trevas. E a gente, então, confunde o verdadeiro inimigo. E isto você vai ver que é uma cópia barata do diabo. Por quê? Porque Deus, o Senhor dos Exércitos, já usou essa técnica também. Você vai encontrar ela na Bíblia Sagrada, por exemplo, no capítulo 20, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, na guerra de Josafá. Você vai encontrar ali que Deus fez com que os inimigos se confundissem de tal forma que os próprios inimigos se desfizeram. Eles se colocaram de uma forma para brigar contra Israel, para lutar contra Israel. E Deus usou, dentro desse plano dele, uma estratégia que fez com que eles pensassem que os amigos que saíram para guerrear contra Israel fossem inimigos e começaram a guerrear entre si. E quando Israel analisa, os seus inimigos já estão derrotados porque eles destruíram a si mesmos. Tá? Essa não é a única vez que isso acontece, mas ali no caso de Gideão também, isso acontece. Uma das coisas que levou Gideão a vencer com apenas 300 homens não foi só o recurso audiovisual, não foi só a tocha, não foi só o vaso, não foi só o grito de guerra. Essa estratégia, essa técnica fazia parte do plano, fazia parte da estratégia de Deus. E muito mais inimigos se destruiu pensando que os amigos, os midianitas, por exemplo, fossem inimigos e começaram a se destruir entre si. E isso aconteceu, é redundante, né? Se destruir entre si. Legal. Então, isso acontece no meio do povo de Deus. Este é um plano das trevas, esse é um plano do inferno que tem dado certo, inclusive, para o diabo. E é por isso que existe tanto problema no meio denominado cristão, no meio evangélico. Por isso nós temos tantas denominações e a cada dia surge uma nova. Não é porque o reino de Deus está crescendo nesse sentido, não. É porque o exército de Deus, o reino de Deus, que deveria identificar o verdadeiro inimigo, ele não está entendendo isso aqui. A maioria das denominações, das brigas de denominações, elas acontecem porque o irmão começa a achar que o inimigo dele, na verdade, é o líder, e aí brigou. Pode ver que quando surge uma nova denominação, foi uma briga entre liderança, foi uma briga do presidente do grupo de jovens, com o pastor, ou do presbítero, e daí por diante. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso. Então, isso faz parte da estratégia, faz parte do plano, mas existe a necessidade de
identificação do verdadeiro inimigo. Agora sim, eu já estou no último ponto, no último tópico, que é o tópico que fala a respeito da necessidade, que é o tema, a necessidade de identificar o verdadeiro inimigo. Identificar, seja na técnica, identificar, seja na estratégia. Por quê? Porque principalmente nesse momento que estamos vivendo, ninguém está melhor preparado para enfrentá-lo do que o povo de Deus. Esta guerra atual não será vencida senão pelo povo de Deus. Se tem alguém com instrumentalidade capaz de derrotar, inclusive, o Covid-19, é o povo de Deus. Quer um exemplo disso? Até mesmo algumas autoridades estão, como o presidente dos Estados Unidos, em decreto disse que o povo deveria jejuar. Aqui não foi um decreto, mas também foi chamado para o jejum. E nas ruas de São Paulo mesmo, você viu em algumas avenidas, a uma certa distância, acompanhando as orientações do Ministério da Saúde, cristãos indo para as ruas, dobrando os joelhos, independente da denominação que fazem parte, para buscar a presença de Deus. Este é um momento de batalha espiritual, sim, mas não é o suficiente orar. É necessário ter em comum a informação de que existe um inimigo em comum, e ao invés de ofensas mútuas, nós buscarmos a Deus de uma maneira especial, como nunca fizemos. Este é um tempo de entrar da melhor maneira possível dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus. É necessário que o povo de Deus descubra de uma maneira urgente e sincronizada, de preferência, qual é o plano de Deus, qual é a estratégia de Deus, quais são as técnicas que o Senhor utilizará, porque Deus tem um plano. Não estou interessado em saber qual é o plano do diabo, o que vai, não estou interessado em saber isso. Eu quero saber o que Deus espera de mim, e é bom que você saiba o que Deus espera de você nesse momento. Por quê? Porque se tem uma promessa para a terra e que vale para a terra nos dias que nós vivemos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus, você se chama pelo nome do Senhor, o nome de Jesus está impregnado na sua vida, você é de Deus. Se você é de Deus, tenha certeza que você está incluso nesse plano e neste momento. A Bíblia Sagrada lá em Israel naquela época dizia, lá no final dessa promessa diz, sararei a sua terra. Se o meu povo fizer alguma coisa, ela está dizendo o que é para fazer. Existia uma condição, condite sine qua non, condição sem a qual não. É quando o povo de Deus se humilha, reconhece as suas falhas, reconhece os seus pecados, confessa os pecados, abandona o seu pecado e clama ao Senhor. Ele diz, eu ouvirei desde os céus e sararei a sua terra. Detalhe, naquela promessa dizia respeito à direção do templo em Jerusalém. Era uma resposta da oração de Salomão, e foi por isso que os muçulmanos copiaram isso, a ideia de orar, rezar em direção a Meca, ou fazer prece em direção a Meca. E isso é cópia da Bíblia. Na verdade, foi Deus que, ouvindo a oração de Salomão, falou que se o povo se direcionasse para aquele templo em oração e se fizesse as coisas que eu acabei de falar, confessar os pecados, deixar os maus caminhos, se arrepender, se converter, voltar-se para Deus realmente e clamar a Ele, é necessário clamar. Ele disse que Ele ouviria desde os céus, Ele sararia a terra. Essa é uma promessa que é para a terra, não serve depois, não é para o céu, essa promessa é para a terra. Quem tem promessa para resolver problema aqui na terra, para curar a terra, seja em época de cativeiro, seja em época de pandemia, seja o que for, é o povo de Deus. E Deus tem controle sobre qualquer tipo de praga. Ele provou isso lá no Egito. Bastava um estalar de dedo de Moisés e acabava a praga de gafanhoto.
Bastava um estender de mãos de Moisés, Deus é o mesmo, ele faz milagres. Então, nós precisamos identificar o inimigo em comum. Nosso inimigo, não. Será que Deus não? Deus não é teu inimigo, Deus é teu amigo. Ah, mas não é questão de autoridades. A questão é, o que Deus espera de mim? Qual é a minha parte nesta batalha? Como soldado, em que estratégia eu estou envolvido? É tempo de se autoavaliar, buscar a Deus de todo o coração, confessar os pecados e pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, para que Ele venha e faça o milagre que só Ele pode fazer. Deus responde esse tipo de oração, Deus faz milagres, e entendamos o seguinte: o nosso inimigo em comum não é só o Covid-19. Existem demônios, o diabo está envolvido em tudo isso. Ou você acha que é Deus que está provocando tanta tragédia e tanta miséria e tanto problema? Você, como homem de Deus, tenha certeza absoluta que Deus é aquele que pode resolver o problema. Deus é aquele que está pronto a atender a oração do seu povo. E agora, voltando lá na ideia do templo que era Jerusalém, sabemos que, na verdade, hoje não olhamos para Jerusalém, porque dos dois povos ele fez um povo só. E agora o templo de verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo disse: destruir esse templo. Ele não estava falando daquele templo. E em 3 dias o reedificarei. Então, para quem devemos olhar no nosso momento de oração? Em primeiro lugar, nós temos que olhar para Jesus. Não é fazer qualquer tipo de oração, não é qualquer tipo de reza para a rua e pedir para qualquer tipo de Deus com letra minúscula. Não, é necessário que se peça ao Senhor dos Exércitos, o Senhor estrategista de guerra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o templo para quem devemos olhar. E o templo em segundo significado, que somos nós, a igreja do Senhor, olhar para a minha vida, a minha parte, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e juntos batalharmos contra as trevas, contra o diabo, contra os demônios, a fim de que ele não leve a melhor nesse momento em que nós estamos vivendo, mas que a glória, no final de tudo isso, pertença ao nosso Deus, porque eu sei que Deus será glorificado ao final de tudo, porque mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que só o Senhor dos Exércitos é Deus, e é que o Espírito Santo de Deus quem dá essa condição para nós. Eu estou indo para os minutos finais desta pregação, e eu oro com você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, que neste momento de oração, se houver escamas, que as escamas caiam dos olhos pelo poder do nome de Jesus. Se tiver um demônio atrapalhando a vida de alguém, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Alguém que está ouvindo esta ministração e que está interessado nesta batalha, sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, fazem com que os olhos sejam abertos, Senhor, e a sensibilidade espiritual recobrada. Os sentidos do Espírito sejam curados, os sentidos espirituais, Senhor, sejam curados na vida do teu povo, para que o teu exército, a única possibilidade de cura neste mundo, Senhor, o teu povo, eu não estou falando de denominação, o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome, em nome de Jesus, possa estar na tua estratégia e em comum, vendo e identificando o verdadeiro inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós venceremos. Nós agradecemos por fazer parte do seu plano, em nome de Jesus. Amém. Amém.